Oi, tudo bem? Então, gente, esse é o nosso último encontro, esse é o último vídeo dessa série que eu compartilhei com vocês, informações sobre o lixo, seu impacto ambiental. Então, nesses encontros a gente pôde conversar sobre muitas coisas, muitas curiosidades. Tentei passar algumas informações para vocês sobre para onde vai o lixo, de que forma que o lixo impacta no meio ambiente, né? O descarte do lixo eletroeletrônico, alguma coisa também falamos sobre os aterros sanitários, né? Falamos também sobre a importância da separação correta do lixo, né? Separar o lixo seco do lixo orgânico, a importância desse processo. Falamos também sobre a importância da reciclagem, de todo o processo da reciclagem, desde quando é recolhido, né, quando é coletado pelos catadores ou pela empresa de que faz coleta seletiva, né, a importância das cooperativas nesse processo de reciclagem. Vimos como funciona a coleta seletiva aqui do nosso município. E hoje, então, para encerrar, nós vamos falar sobre o nosso papel. O que nós podemos fazer para reduzir o consumo e a produção de lixo, né? Qual a nossa parte, né? Como podemos fazer a nossa parte, né? A redução do volume de lixo é um assunto que tem ficado em destaque, né? Como a gente já pôde ver. Muitas soluções surgem para minimizar essa questão mundial. Mas no dia a dia a gente acaba consumindo muito embalagens que acabam indo para o lixo e não sendo reaproveitados ou então reciclados, né? Como que você pode fazer a sua parte? Como você pode contribuir para esse processo, né? Como que eu posso fazer a minha parte? Ou como a sociedade em geral pode fazer a sua parte? Interessante é falar sobre o Dia da Sobrecarga da Terra. Anualmente, a Terra tem sido sobrecarregada pela aceleração no ritmo de utilização de bens fornecidos pela natureza, né? E entrando assim num déficit ecológico. O Dia da Sobrecarga da Terra é uma data mundial que marca esse momento em que a humanidade consumiu todos os recursos naturais que o planeta é capaz de renovar durante um ano. No ano de 2020, esse dia foi o dia 22 de agosto, então foi o dia marcado como o dia da sobrecarga da Terra, né? O dia em que se esgotaram todos esses recursos naturais disponíveis no planeta. E a partir então dessa data, a sociedade passou a consumir mais recursos do que o planeta consegue regenerar, gerando assim uma dívida com o meio ambiente. Então, a partir da data de 22 de agosto até o fim do ano, a humanidade e o planeta já estava consumindo recursos não de 2020, mas sim de 2021. Uma das formas que a sociedade tem para diminuir esse problema, né, da utilização desses recursos naturais, né, é através da reciclagem, né? Então é importante saber separar o lixo produzido e isso deve fazer rotina na nossa vida, né? Podemos falar também de um tópico muito interessante chamado consumo responsável, que é um conjunto de hábitos e práticas que fomentam um modelo de desenvolvimento comprometido com a redução da desigualdade social e dos impactos ambientais, né? É uma busca para melhorar a produção, a distribuição e a aquisição de produtos e serviços, incentivando as práticas colaborativas, né? A gente já vive na época da sociedade do consumo, né? Onde o ciclo de produção e consumo gasta muito desses recursos naturais para toda essa produção, para produzir tudo que é necessário para esse consumismo, né? E esse consumismo, esse consumir pode significar destruir também, né? Porque vai estar retirando recursos naturais que são finitos, né? A maioria deles todos são finitos, uma hora eles podem acabar. Então, é urgente diminuir nossa pegada ecológica. O que seria pegada ecológica? É uma forma como medimos o tamanho do impacto de tudo que consumimos, né? Uma forma de fazer essa diminuição é através dos 5 R's. O que seriam esses 5 R's, né? Afinal de contas, vamos ver. Existe já um conceito
que a gente já conhecia, dos 3 R's, né? E esse conceito consiste no ato de 3 palavrinhas: reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos produzidos pela população. Isso era o que a gente conhecia, a gente tem uma ideia, uma noção. Mas, visando a uma consciência ambiental mais ampla, focada na mudança de comportamento de cada indivíduo para atingir uma reversão coletiva, foi então desenvolvida a política dos 5 R's. Aumentou um pouquinho mais. Vamos entrar então, né, na ideia, vamos conhecer esses 5 R's tão importantes para o processo de sustentabilidade, né? Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Começando por repensar. Cada pessoa deve repensar suas práticas em relação ao meio ambiente. Devemos repensar, por exemplo, o nosso consumo e como fazemos o descarte desses resíduos, né? Repensar é o início da mudança. Quando a gente adquire produtos, devemos pensar na real necessidade de comprá-los, optando pelos recicláveis ou então por produzidos com matéria-prima reciclada, né? Dando preferência a embalagens de papel ou papelão, que é tudo mais sustentável, que é tudo que a gente sabe que pode participar de um processo de reciclagem. Recusar. O processo de recusar, a gente tem que pensar no consumismo, né? Na aquisição de bens que não são necessários. E também para que a gente seja crítico em relação ao que a gente consome, né? O que consumimos. A gente deve pensar em adquirir apenas aquilo que realmente necessitamos e, de preferência, procurar comprar essas coisas de empresas preocupadas com o meio ambiente. Hoje a gente já consegue ter um acesso às informações para procurar empresas e indústrias que estão preocupadas com o meio ambiente e que já fazem um processo para ajudar, né, nesse conceito. Então, você pode usar o repensar e o recusar e pensar: poxa, eu não estou precisando desse produto, então eu não vou comprar, eu vou ainda permanecer com o meu antigo. Já é uma ideia que você pode ir colocando no seu dia a dia. O reduzir, né? Esse reduzir, ele vem junto com o nosso comportamento consumista, né? Então, será que eu preciso realmente disso? Toda vez que você for fazer uma compra, um novo produto, você tem que pensar se você realmente precisa disso, né? Porque além de você estar usando adequadamente o que você tem, ainda você está poupando, porque muitas vezes você compra algo que você não precisa e está gastando, né? Então, nesse caso, reduzir também significa poupar. E também ajuda quanto aos recursos naturais, né? Como o caso da água, que é muitas vezes utilizado de maneira indiscriminada na produção de muitos produtos, né? Então, dessa forma, você reduzindo o consumo desnecessário, dando preferência a produtos que têm mais durabilidade e, portanto, oferecem menor potencial de geração de resíduos e de desperdício da água, de energia e de recursos naturais, você já vai estar participando desse processo, né? Por exemplo, adotando a prática do refil de alguns produtos e priorizando as embalagens retornáveis. Outra letrinha dos 5 R's. Reutilizar. É possível, a gente sabe que a gente pode utilizar novamente alguns objetos que seriam descartáveis, né? Algumas embalagens, elas podem ser reaproveitadas ou utilizadas para outras finalidades, como, por exemplo, o papel, que pode ser aproveitado dos dois lados. Você pode escrever dos dois lados do papel, assim você aproveita bem ele, né? E também reaproveitando sobras de alimento, né? Fazendo outro tipo de coisas com as sobras de alimento, né? A última letrinha, reciclar. Reciclar a gente já falou bastante até agora, né? A gente já sabe muito bem como que esse processo acontece. Ele é o reaproveitamento de um produto de modo que ele se torne matéria-prima para a fabricação de outro objeto. Então, reciclar é importante, pois ele ajuda a reduzir a quantidade de lixo gerado e também reduz a utilização de recursos naturais. A gente sabe que a gente pode reciclar o papel, o plástico, o alumínio, né? Esse processo ele diminui a extração de recursos naturais, economiza água, economiza energia, gera trabalho, gera renda para milhares de pessoas, né?
Então a gente deve fazer essa reciclagem e ajudar na coleta, com a coleta seletiva. Então, dessa forma, a gente reduz o consumo exagerado e o desperdício, né? Prioriza a redução do consumo, o reaproveitamento de materiais, né? E ainda assim recusamos o consumo de produtos que geram impactos socioambientais e significativos, né? Então, é importante que a gente pratique esses 5 R's, que são os novos hábitos do consumo responsável. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Tem um outro conceito muito interessante que eu queria falar para vocês, que é o lixo zero, que é um movimento em prol de uma sociedade sem lixo, em que os materiais orgânicos viram adubos, materiais recicláveis são reinseridos na cadeia produtiva, né, potencializando o seu reaproveitamento e a redução ou o fim dos resíduos, né? Segundo a Aliança Internacional do Lixo Zero, o conceito representa um objetivo ético, econômico, pedagógico, eficiente e visionário, com foco na orientação da sociedade para a mudança de estilo de vida e para práticas que incentivem a sustentabilidade, né? Porque é uma questão além da questão ambiental. Os efeitos econômicos e sociais também são relevantes. Então, é uma ideia nova que está sendo incorporada, né, nas indústrias, nas empresas e que precisam ser cultivadas também na população em geral, né? E o que mais que a gente pode fazer? Será que só isso? Só pensar nessas coisas? Não, tem outras coisas que a gente pode fazer para contribuir para a redução do lixo. Como? Planeje suas compras. Organize suas compras. Organizando as suas compras, né? Na verdade, você vai contribuir para um consumo consciente, né? Porque ele é duplamente benéfico. Quando você organiza as suas compras, você está economizando e também, ao mesmo tempo, reduzindo o desperdício, tanto de comida quanto de produtos. Com uma lista, você compra o que você realmente precisa, né? E analisa, após isso tudo, o que é bem aproveitado, né? Opte por produção caseira, né? Em vez de você ir lá e comprar caixinha de suco, por que não fazer um suco em casa com uma laranja, uma fruta natural, né? Fazer bolo, em vez de comprar um bolo pronto ou um pacotinho lá para você fazer a mistura do bolo, faz um bolo em casa. A produção caseira reduz o consumo de embalagens, assim como o planejamento das compras, que também é economicamente vantajoso e bom para o meio ambiente, né? Priorize produtos com refil e a granel. Essa é mais uma prática sustentável que também é econômica, porque produtos vendidos nesses formatos, eles tendem a ser mais baratos justamente pela ausência ou a redução de embalagem, né? Muitos estabelecimentos disponibilizam produtos nesse formato e há uma grande variedade de lojas especializadas em venda a granel, né? Então, que você pode comprar uma grande variedade de produto, como café, semente, né? Carvão, de repente também em alguns lugares você consegue comprar assim. E há a redução de produção de lixo, né? Que vai fazer bem para o seu bolso também. Pense em substituições. Como, por exemplo, os copinhos de água, copinhos de café, né? Eles podem ser substituído por uma versão reutilizável. Então, se você não pode naquele momento, ou se você tem disponível, troca por um copinho, por um copo, uma xícarazinha, né, de vidro. E as sacolinhas plásticas, você pode substituí-las pelas ecobags na hora de carregar as compras, né? Você pode deixar disponível no carro ou na bolsa, para sempre que você precisar ter ali à mão, para poder fazer essa substituição. Reutilize as sacolas plásticas. Na verdade, o ideal é que você fuja, que a gente esqueça as sacolinhas plásticas dos mercados e dê preferência às ecobags. Então, mas se você receber uma sacolinha plástica, você pode reutilizá-la para abrigar outras coisas, né? Proteger suas mãos no momento de limpar a casa ou até mesmo para recolher as fezes do seu bichinho de estimação, né? Colabore com a reciclagem do lixo eletrônico e também com a coleta seletiva, né? A coleta seletiva é o principal meio para reduzir a produção de lixo no dia a dia. A maioria das cidades tem pontos de coletas e algumas oferecem serviços de
retirada, né? Então, boa parte do lixo produzido pode ser remanejado para coleta e reaproveitado, evitando descarte, como o caso do lixo eletrônico, né? Que além de ser reaproveitado os materiais tecnológicos, evita que os compostos prejudiciais fiquem no meio ambiente, né? Em contato com a natureza, prejudicando, então, todo aquele local onde foi descartado, né? E fica tão mais interessante você fazer o descarte correto, né, do que abandonar, largar na frente da sua casa, num terreno baldio, né, um objeto que você não quer mais, uma televisão que você não usa, que não funciona, né. Podemos também evitar descartáveis. A gente pode evitar usar descartáveis no cotidiano, como talheres de plástico, copos e canudos. Hoje em dia a gente tem no mercado opções para reduzir o uso de descartáveis, como copos retráteis, canudos de alumínio, vidros, né? Então, em vez de você andar com uma garrafa, toda hora tá comprando uma garrafinha de água ali para beber, leva aquela sua garrafa onde você pode colocar mais água quando termina, né? Assim você tá evitando que mais uma sacola, mais uma garrafinha PET de plástico vá para o meio ambiente e de repente não seja reaproveitado e descartado, né? Prefira embalagens reutilizáveis e retornáveis, né? Então você pode incentivar esse retorno da embalagem, né? Então você pode analisar essa embalagem, escolher o produto pensando em qual delas seria reutilizável, como por exemplo um pote de maionese ou feito de vidro, então uma conserva que você escolhe por ser de vidro, porque você sabe que vai ser reutilizável e que mesmo que você faça esse descarte, eles como vidro, ele é muito menos prejudicial do que um recipiente de plástico que seria descartável. Reaproveite o lixo orgânico. Então, na cozinha, nada se perde, né? Tudo se transforma. Se você pode guardar esses restos de comida, de não jogar fora, e você tem como, você pode fazer uma compostagem caseira. Como a gente já comentou num outro encontro, né? Na internet tem muitas ideias a respeito disso, que é uma forma desse lixo orgânico se transformar em adubo para suas plantas, né? É um processo simples, barato e também sustentável, né? Uma ideia interessante que eu acho que não comentei é compactar embalagens para descartá-las, né? Então, depois que você, por exemplo, você tem aquela embalagem de leite, você vai jogar fora, você já fez a lavagem com aquela água de reuso, então você amassa bem ela, né? E antes de colocar no lixo, porque dessa forma compacta mais coisas no lixo e fica muito mais fácil o transporte, né? O caminhão ali que vem fazer essa coleta seletiva pode carregar mais coisas de uma vez só por ter um lixo menor, né? Mais compactado. Isso é uma dica também para nossa coleta seletiva, né? A gente pode também procurar, uma dica importante, né? Interessante, procurar nas embalagens coisas que nos dizem se são recicláveis ou não, né? A gente pode buscar para ver se enxerga uns rótulos verdes, o símbolo de reciclagem, ou então as letras FSC, que indica que o papel foi retirado de fontes controladas ou reflorestadas, né? Ou um selo de orgânico. Isso é muito importante. Você pode dar preferência a produtos que têm essas características, essas informações. Uma coisa que é importante também que a gente repense nesse processo todo é não acumular, mas fazer doações. Então, se você tem coisas que você não usa e está ocupando espaço, de repente isso pode servir para outras pessoas, ao invés de você simplesmente jogar no lixo, né? Às vezes a gente tem tanta coisa dentro de casa e tá lá naquele cantinho, coisa e tal, tu não usa, então, de repente, você pode encontrar pessoas que vão fazer uso desse produto, né? Enfim, de tantas coisas assim. Além da gente reciclar e reaproveitar produtos domésticos, a gente pode dar preferência por materiais biodegradáveis, como buchas vegetais e lãs de aço, para lavar louça em vez das tradicionais esponjas amarelinhas, né? Já que essas esponjas amarelas,
são sintéticas e elas são de difícil reciclagem. E uma bucha, ela é de origem natural, então você pode depois descartá-la no lixo orgânico sem problema, né? Enquanto a esponjinha, aquela amarelinha, você não vai poder fazer isso, você tem que pôr ele no lixo orgânico, embora não seja um lixo orgânico, né? É um produto de origem plástica que vai demorar muito para ser decomposta, né? Então são mudanças de hábitos que a gente pode adotar para reduzir o consumo e diminuir a quantidade de lixo produzido, né? Como a gente já conversou, você pode reutilizar muita coisa para outros fins, né? Como você pode utilizar uma embalagenzinha como uma porta-caneta, você pode usar um vidro para guardar alguma coisa, né? Você pode procurar produtos de refis, embalagens retornáveis, né? Não desperdiçar alimentos. A ideia das embalagens biodegradáveis, elas têm sido apontadas como uma solução para os impactos ambientais causados nessa geração de lixo, né? E esse material é biodegradável porque ele se decompõe em uma escala de tempo menor, né? Então, a gente tem muita alternativa, assim, ideias para poder fazer esse consumo responsável, né? Nos preocupar, então, com a sustentabilidade, com o meio ambiente. Importante é a gente reduzir a quantidade de resíduos, né? Para que a gente possa fazer esse processo todo de uma forma bem legal, né? A gente tem que tomar uma atitude consciente, né? Não se deixar levar pelo impulso, a gente pode repensar quando a gente compra, a gente pode planejar as nossas compras, né? Então tem muita coisa que a gente pode fazer. Doe em vez de jogar fora, conserte sempre que possível, reutilize o máximo que puder. O pouquinho que cada um de nós fizer vai fazer a diferença. A gente está num mundo, num planeta de 7 bilhões de pessoas, né? Um pouquinho que cada um faça pode sim fazer a diferença e é muito importante nessa redução do lixo para diminuir a poluição que é gerada por ele no meio ambiente, e então a gente pode, assim, dessa forma, devagarinho ir preservando os recursos naturais do planeta, né? Pensar nessa sustentabilidade, pensar, né, um pouquinho, assim, que a gente pode fazer para tudo melhorar, para o nosso mundo ficar melhor, né? Para as futuras gerações também poderem vivenciar tanta coisa linda que a gente tem no nosso planeta. Bom, então eu queria agradecer muito a participação de vocês, o tempo que vocês tiraram para me ouvir e me acompanhar nesse curso. Espero que a gente possa ter compartilhado muita informação, que eu possa ter passado alguma coisa de informação para vocês. E vamos nos empenhar, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos comentar com as outras pessoas e vamos fazer com que o nosso dia a dia seja diferente para ajudar na preservação do meio ambiente. Muito obrigada a todos.